Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Se a sua Bíblia for de tradução Ave Maria, a página é 818. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. O tema da pregação é Na Hora da Morte. O clima está apropriado, escuro. A música também é fúnebre. E ao final da pregação, só Deus sabe. Para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer, tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para atirar pedras e tempo para ajuntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Abra em Mateus. Mateus capítulo 27, versículo 45. Capítulo 27, versículo 45. Desde a hora sexta até a nona, cobriu-se toda a terra de trevas. Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? A estas palavras, alguns dos que lá estavam diziam: ele chama por Elias. Imediatamente um deles tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e apresentou-lhe-a na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros diziam: deixa, vejamos se Elias virá socorrê-lo. Jesus de novo lançou um grande brado e entregou a alma. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo.
a terra tremeu, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Palavra da nossa salvação. Irmãos, nós estamos diante do mistério da morte. E a morte, embora ela seja misteriosa, ela nos revela algumas coisas, guarda alguns segredos, alguns que serão revelados, outros que permanecerão ocultos. Não é muito natural, não é muito comum falar sobre esse assunto. Nós vivemos dias em que a mensagem no seio da igreja, ela é motivacional, positivista, de empoderamento, de conquista, prosperidade, vitória. E quando se acostuma com essa ideia, de maneira inconsciente, é como se nós quiséssemos eternizar a vida sobre a terra, porque fica na consciência do homem e da mulher de que somos imortais e de que fomos colocados nesse mundo para experimentar o melhor que a terra pode nos dar. Então vivemos em busca de felicidade, vivemos em busca de realização de sonhos, trabalhamos até perder a saúde, para poder conquistar coisas. Vivemos uma vida muitas vezes iludida. Acreditamos que vamos sempre viver muito tempo, de que a enfermidade jamais chegará à nossa casa, de que não perderemos os nossos entes queridos cedo. Acreditamos ter tempo suficiente para realizar a quantidade de sonhos que sonhamos, e a ilusão está justamente aí, porque o ser humano sonha tanto que jamais viveria o suficiente para experimentar o cumprimento dos sonhos que tem. Eu preciso admitir que a vida do ser humano, ela é alicerçada, ou ela vive em função dos sonhos que uma pessoa tem. E sonhar não é errado, não é um erro, não é um problema e tampouco um equívoco nós nos considerarmos sonhadores. Todo ser humano, ele tem por natureza essa capacidade de sonhar. E eu gosto de dizer isso. Se você conversa com uma criança e você perguntar a ela, e você sabe disso porque você já foi criança um dia, alguns faz pouco tempo, outros muito. Mas se você pergunta uma criança, o sonho dela está relacionado à imaturidade que ela tem. Então, se você conversa com uma criança e ela fala a você a respeito do que ela deseja ser ou ter, é sempre coisas ilusórias, porque é uma criança. É o tempo da imaturidade, da inocência. Então, às vezes, quando conversamos com um dos pequeninos, a gente acha bonito, se encanta, ri. Porque o sonho é compatível com a pouca idade que ela tem.
E às vezes nós olhamos e dizemos: que criança sonhadora. Porque às vezes o sonho, o desejo da criança vai além das possibilidades de um ser humano. Mas é criança. Você não será insensível ao ponto de dizer que ela jamais vai conquistar o que ela diz. Outros, de repente, você pode sorrir e dizer: mas que inocência, como o sonho é pequeno. Outro dia meu filho disse assim: pai, eu quero ser motoqueiro. Motoqueiro, eu não quero desqualificar o motoqueiro ou quem anda de moto, longe disso, ou dizer que quem trabalha com uma moto em uma profissão que não seja digno, não é isso. Mas é que é uma criança, eu quero ser um motoqueiro. Nem a pessoa que hoje trabalha com isso, quando era pequeno, queria ser. De repente queria até ter uma moto, mas não de repente ter isso como uma profissão. Mas alguns de repente até pode. Mas é que ele não tem noção do que ele está dizendo, porque ele é uma criança. Então tem hora que ele quer ser motoqueiro, tem hora que ele quer ser cavaleiro, tem hora que ele quer ser padre, tem hora que ele quer ser o Hulk. Meu filho cada hora quer ser uma coisa. E a gente sorri, se alegra, se encanta com a inocência, a ingenuidade de uma criança que toda hora muda ao sabor do vento, de acordo com o sonho que quer ter. Quanta gente aqui no nosso meio já quis ser jogador de futebol e não joga nada, mas quis ser. Eu quero ser jogador de futebol. Ah não, eu quero ser isso, quero ser aquilo. São sonhos. E as pessoas podem viver uma vida frustrada quando percorreu e tentou alcançar aquilo que sonhava e de repente não conquistou. A nossa vida, ela é por causa dos sonhos. A Bíblia nos ensina isso. A fé é o firme fundamento da esperança. Primeiro vem a fé. A fé é o firme fundamento, é o que dá, é o alicerce, é a estrutura. Para quê? Para a esperança. A fé é o firme fundamento da esperança. A fé é aquilo que você não vê como fundamento à edificação de uma casa. O fundamento, o alicerce, a base, você não vê, está escondido, como a fé. A fé é o firme fundamento, ou seja, aquilo que não se vê, é o que tem a capacidade, a força de sustentar o que está em cima, que dentro do texto bíblico é a esperança. A fé que você não vê é o firme fundamento da esperança. Aquilo que você espera é aquilo que você vê. E a esperança que um ser humano tem é aquilo que gera nele ou nela a capacidade de sonhar. O que nos dá a capacidade de sonhar é a esperança que nós temos. E quando não tem esperança é porque a base está com problema. Normalmente eu digo que o grande problema da depressão é uma análise bíblica, não é psicológica, não é científico, é bíblico. Relacionado às Sagradas Escrituras, pensar depressão seria basicamente isso. Porque uma pessoa depressiva, ela perde a perspectiva de vida. Ela não sonha, ela não se relaciona, ela não quer ver gente. Então a pessoa que perdeu a perspectiva de vida é uma pessoa que não sonha. A pessoa que não sonha é porque não espera. A pessoa que não espera é porque a fé não funciona. Então para consertar em cima, mexe embaixo. Se trazer a existência da pessoa o princípio de fé, a esperança volta, o sonho brota, a perspectiva de vida nasce e a depressão vai embora. Essa é a estrutura do ser humano. Eu não sou psicólogo, estou falando à luz das Sagradas Escrituras. A vida do ser humano é relacionada a sonhos. E às vezes eu fico pensando, irmãos, o que é que nós fazemos por conta dos sonhos? Você já percebeu que
De repente o motivo de você trabalhar o tanto que você trabalha é por causa dos sonhos. Do carro que você queria ter, da casa que você queria ter, da família que você quis constituir. Se você sonhar em casar, envolve dinheiro. Dinheiro envolve trabalho. Trabalho envolve desgaste. Então você aplica o sacrifício de uma vida trabalhando para poder ter dinheiro, para poder casar, ter filhos, casa, carro, constituir família, que não é errado. Mas é um trabalho dedicado porque no fundo existem sonhos. E quanto mais você sonha, você já percebeu que mais você tem que trabalhar? Nosso sonho está sempre relacionado a trabalho. Quer trabalhar pouco, sonhe pouco. Não quer trabalhar, não sonhe. Mas se você tiver muitos sonhos, você vai ter que trabalhar muito. A vida do ser humano está relacionada a isso: sonhos e projetos. Sonhos muitas vezes fica dentro do virtual, daquilo que é irreal, mas que pode se materializar. Projeto, muitas vezes, nós elaboramos mediante as nossas possibilidades. Então, muitas vezes, os sonhos estão localizados dentro do virtual. Você até acredita que pode, que vai dar certo, que vai conquistar, mas ainda é virtual. Mas enquanto o virtual não se materializa, você cria projetos. E projeto está dentro do que? Dentro das possibilidades. Eu queria isso, mas como hoje eu não posso ter o que eu quero, eu vou trabalhar com aquilo que tenho. Projeto. Não tem Civic, anda de Chevette mesmo. Não tem uma casa boa na praia, fica confortável com a edícula no fundo mesmo. Não conseguiu comprar a camisa de marca de R$300, fica satisfeito com aquela pirata que você comprou de R$15. Existe aquilo que está nas nossas possibilidades, projetos, e existem sonhos. Os sonhos, eles são criados em nós. É desejo, é vontade, é anseio que existe no homem e que existe na mulher, que geram sonhos. Projeto é iniciativa. E muitas vezes, para realizar um sonho, eu preciso iniciar um projeto. Porque iniciando o projeto, no exercício e no executar do projeto, o final de tudo isso, a resposta pode ser sonho realizado. Qual é o sonho de Deus? Qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que o homem seja salvo. Mas para que isso aconteça, precisa de um projeto. Precisa iniciar algo. Alguma coisa tem que acontecer, precisa movimentar. Então ele vem. E agora está no seio, no ventre da Virgem Maria. É o projeto da salvação que existe por causa do desejo e do sonho de Deus de salvar o homem. Porque Deus sonhou com o homem. Porque Deus amou o homem. Porque Deus deseja o homem e a mulher. Existe um projeto de resgate, de salvação.
E é o próprio Deus quem elabora o projeto a partir do princípio do desejo de resgatar o ser humano que aparentemente está condenado. Mas como Deus não quer que a condenação permaneça sobre o homem, pelo desejo que tem de resgatar a humanidade, cria-se um projeto. Que projeto? De um Deus que desce, que se faz homem como nós. Claro que ele não peca, que é gerado no seio da Virgem Maria, nasce, por ela é ensinado, é educado, e a gente sabe que a proximidade, o contato, nos faz criar vínculos. Amor, afeto, carinho, respeito, dedicação, entrega. Deus quer salvar a humanidade. João capítulo 3, versículo 16. De tal maneira Deus amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus vai sacrificar o seu Filho para resgatar o quê? A humanidade. E quando Maria diz o sim ao arcanjo que vai à sua casa, inicia-se nela agora esse projeto de maneira visível para que Jesus possa nascer. Maria precisa começar a morrer. Porque esse é o papel de uma mãe. Ela começa a morrer aos poucos. Porque quando ela diz o sim ao projeto, todos vão olhar para ela e dizer: mas ela não estava prometida a José? Se José não se relacionou com ela, com certeza ela se relacionou com outro homem, porque de outra forma seria impossível essa mulher estar grávida. Para Maria isso é uma morte. A morte do seu bom nome, a morte da sua reputação, a morte da sua estrutura familiar, a morte da sua construção familiar, junto com José. O sim que ela dá de gerar vida ao Filho de Deus é também a permissão de que a sua vida seja tirada aos poucos. E é por isso que a morte ela é um mistério. Porque quanto mais se passam os minutos e os segundos, mais próximo você está do seu último dia sobre a terra. Não é que mais velho você fica, é que mais morto você se torna. Eu acho curioso que no processo natural da vida humana, da nossa genética, na grande maioria, embora com alguns não aconteça, com a mesma velocidade, o teu corpo vai te avisando que você está morrendo. O que você fazia com 15 anos, você não faz com 25. O que você fazia com 25, você não faz com 35. O que você fazia com 35, você não dá conta de fazer com 45, 50 anos. Antes você corria, hoje não corre tanto. Antes você aguentava o dia inteiro de trabalho, hoje o teu corpo te dá um alerta. A tua vista era tão boa e hoje
Uns o enxergam de perto, outros o enxergam de longe, outros nem de perto nem de longe. Seu cabelo era pretinho, a barba pretinha. Mas apareceu os primeiros fios brancos para te dizer: tua hora está chegando. Existe um provérbio que diz que a quantidade de cabelos brancos de um homem sobre a sua cabeça é a quantidade de avisos que Deus está dando que vai levar aquela alma. Ainda bem que é um provérbio e não um versículo bíblico, né, irmão? Se fosse um versículo bíblico, dava para preocupar mais. Mas como é um provérbio, né? Sim. Deve ser até chinês, eu não sei. Tinha que ser um provérbio chinês, que raramente você vê um chinês de cabeça branca, né? Eles fizeram isso para prejudicar a gente mesmo. E quando vem a calvície, quando começa a vir as entradas, por que eu estou dizendo isso? São as reações naturais que o homem tem, que o ser humano tem. O vigor não é o mesmo, o ânimo não é o mesmo, a vontade não é a mesma. A força não é a mesma. Trava a coluna, dói tudo. São sinais. Só que eu acho tão curioso que nós temos tanto medo da morte, que a gente não se preocupa com essas coisas. Porque os sinais que se manifestam de maneira natural na vida do homem e da mulher, para lembrá-los de que o dia deles está chegando, é fruto da misericórdia de Deus, para que eles se arrependam, consertem a vida e se preparem para esse dia. Mas não, a gente prefere tentar ludibriar a morte. Pinta o cabelo, põe a peruca, faz plástica, estica a cara, levanta os seios, empina a bunda, e por aí vai. Põe a roupa mais curta para parecer mocinha, pinta a unha e põe florzinha numa moça de 60 para parecer que é uma menininha. A gente vai se utilizando de subterfúgios para tentar enganar a morte, como se ela não conhecesse o processo que ela mesma aplica sobre você. Ah, mas a morte é uma desgraça. A morte é a consequência do pecado. Mas até nisso existe a graça de Deus. Existe a graça. Enfermidade é uma coisa que assusta. A enfermidade mortal assusta ainda mais. Mas a enfermidade, ela é uma graça. Para o homem e para a mulher de Deus, precisa ser encarado como uma graça. Porque ela é permitida por Deus na vida da gente, para ensino, para conserto, para mudança, para reconciliação. Bastou a minha mãe adoecer para a família se reconciliar. Bastou a notícia do câncer chegar para o marido pedir perdão. Bastou o pai ir para cima de uma cama para os filhos voltarem a conversar. Então não é só desgraça. Bastou o pai morrer ou o filho morrer para a gente se arrepender do pecado que cometeu. A gente não olha para a morte da maneira que deveria olhar. Porque esse tempo de alerta é um tempo de conserto. E a morte é a passagem para um lugar, para um relacionamento, ou para um estado muito melhor do que esse que nós vivemos. Mas nós somos educados e ensinados a amar este mundo e as coisas deste mundo.
Nós somos seduzidos pelas belezas naturais, nós somos seduzidos a alta gastronomia culinária, nós somos seduzidos por aquilo que é visível, palpável, tangível, e nos encantamos com esse mundo. Então o fato de pensar que um dia teremos que nos despedir de tudo isso, gera em nós aflição, sofrimento, angústia. Tem gente que tem tanto medo da morte, que fica aflito quando está em um ambiente escuro como nós estamos aqui. Que quando a notícia da enfermidade chega, desespera. É porque a nossa mentalidade, ela é trabalhada para as coisas dessa terra, para a beleza dessa terra, para os encantos dessa terra, para os passeios nessa terra, para a culinária dessa terra, para o relacionamento com os homens aqui nessa terra, para aquilo que é visível, aquilo que pode tocar, aquilo que a traça corrói e destrói. Mas se existe coisas além dessas que nós enxergamos, por mais bela que seja. Você já viu como é belo o pôr do sol? Você já viu como é belo o sol nascer? Principalmente quando você está em um ambiente belo, seja diante de um oceano, ou de altas montanhas, aonde o sol revela a sua beleza, ou esconde-a. Então nós nos apegamos. Mas diante de Cristo, no reino que não é dessa terra, o sol nem se revela e nem se esconde, ele é. E aquilo que nessa terra é passageiro, lá é eternizado. A beleza celeste é uma beleza que não acaba. A luz celeste é uma luz que não se apaga. O encanto do reino dos céus é diferente dos encantos que nós vivemos aqui nessa terra. O relacionamento que nós teremos junto com Deus, os santos e os anjos, vai ser diferente dos relacionamentos que tivemos aqui nessa terra. Aqui você se decepciona, aqui você fere, aqui você se magoa, aqui você é abandonado, aqui você é ferido, mas se lá não. Lá ninguém vai te ferir, porque alguém já foi ferido por você. Lá ninguém vai te trair, porque alguém já foi traído por você. Lá ninguém vai te magoar, porque alguém já foi magoado por você. Lá ninguém vai te humilhar, porque alguém já foi humilhado por você. Lá é diferente. Ou nós entendemos que existe algo melhor do que tudo isso, ou não compreenderemos a morte. Pensar na morte? Como assim pensar na morte? Então tudo que é muito fúnebre nos assusta. Tudo que remete à morte nos assusta. Outro dia alguém me olhou e disse: credo, por que você só anda de preto? Eu falei: porque eu vivo de providência, os outros só me dão roupa preta, se desse branca eu usava. É porque você passa um aspecto assim é fúnebre, de luto. Eu falei: sim, mas a vida do cristão sobre essa terra, ela deveria ser misticamente um eterno luto. Luto por quê? Porque um Deus se fez homem e morreu, foi pendurado no madeiro, por amor a mim e a você. A nossa vida é um cortejo e uma peregrinação de luto aqui nessa terra. Mas não, bebamos e comamos, nos vistamos bem, e vamos eternizar toda essa beleza que os nossos olhos podem enxergar, irmãos. Isso um dia vai passar. Você já se olhou no espelho e percebeu que o teu rosto não é como quando você tinha 15 anos?
Depois que você teve que amamentar 2, 3 crianças, você já percebeu que você não está igual? Eu acho que é tão belo isso. Você olha para a mulher, e quando você vê uma mulher aí de meia idade, eu não sei esse termo que é, mas eu estou usando aqui porque fica bonito na pregação. E você vê ela abatida, trabalhou, casou, cuida do marido, da casa, ou ainda trabalha, cuida dos filhos. Uma mulher que às vezes, aparentemente ela não está tão bela quanto antes, porque de repente nem tempo de se arrumar ela tem, nem tempo de arrumar o cabelo, de fazer a unha, de se cuidar ela está tendo, porque é muita pressão, é muita conta, é trabalho, é marido, é serviço de casa, é menino chorando, é muita coisa sobre a mulher. Mas quando olhamos para uma mulher desgastada pelo tempo, nós vemos o mistério da paixão, morte e ressurreição sobre a vida da mulher. Você vê o mistério de Cristo na mulher, porque do mesmo jeito que Cristo se desgastou e se entregou por amor àquilo que acreditava, assim a mulher está fazendo por aquilo que acredita. Então de repente ela não consegue cuidar tão bem do cabelo, pelo fator tempo, não descuido, tempo mesmo. São seios que amamentaram 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5, como a mulher do Fábio. Ela não está mais com a cintura 32, 36, 38. Vai pôr no número. Ela não está mais disposta como estava. Mas quando você olha o que você vê, uma pessoa destruída, não. Você vê o mistério do reino sobre a mulher. Ela está reproduzindo na terra, sobre a vida da casa, aquilo que Cristo fez por amor à igreja. Alguém que se entrega, que se dá, que se desgasta em prol daquilo que acredita. Quando você vê um homem, se você pegasse os mais antigos, que trabalhavam no cabo de uma enxada, que tinha a pele marcada pelo sol, que às vezes tinha 40 anos, mas com aparência de 60, pelo trabalho exposto ao sol, à chuva. É o mistério de Cristo sobre a vida do homem, de homem que se desgastou, que enfrentou sol, chuva, madrugada, comeu mal, dormiu mal, para quê? Para poder sustentar a casa, a família. Nós olhamos para pessoas que estão morrendo aos poucos, e o corpo mostra sinais. Seria muito pouco, mas muito pouco, se nós esperássemos só para essa vida. Muito pouco. Maria é o símbolo da mulher que está morrendo. Ela começa a morrer para as suas vontades, para os seus sonhos. Ou você acha que ela não tinha sonhos? Eu leio a Bíblia e fico às vezes refletindo sobre o ideal de vida de Nossa Senhora antes da Anunciação. O que é que uma moça sonha? Como é que ela pensava o marido dela, o casamento dela, a família dela, os filhos? Como é que ela pensava tudo isso antes da Anunciação? Mas e depois? Depois tudo isso precisou ir morrendo nela. Morrendo, 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 morrendo. Minha mãe me dizia assim: filho, quando eu casei, antes de você nascer, eu queria trabalhar, ganhar dinheiro, realizar meus sonhos e ser feliz. Depois que você nasceu, eu queria trabalhar, ganhar dinheiro,
realizar os seus sonhos e que você fosse feliz. A mãe tira da própria boca para alimentar um filho. Quantos sacrifícios você ainda não fez por alguém que você ama? Seja filho para com os pais, pais para com os filhos, avós com o neto, às vezes até nenhuma amizade. Quando a gente morre aqui para que o outro viva, é o mistério da cruz acontecendo na vida humana todos os dias, mas a gente não percebe por quê. Porque a nossa mente está no amor demasiado às coisas. Não é para você odiar as coisas que estão no mundo belas. As coisas foram Deus que criou. As belezas naturais foi o próprio Deus quem criou. É tudo muito belo. Só que a beleza de Deus, a excelência de Deus está além dessas coisas que nós enxergamos até o dia de hoje. Está além. Seria muito pobre se apegar em tudo isso. Você queria fazer tantos passeios, mas por que não fez? Porque de repente você sacrificou o sonho de fazer os passeios para que outra pessoa pudesse viver e realizar os sonhos dela. Eu acho curioso. Uma das últimas vezes que eu visitei a minha mãe com câncer, ela faleceu de câncer, por conta da enfermidade. Ela disse: filho, tem uma terra, você lembra daquele terreno lá no sul de Minas? Falei: lembro, mãe. Então, quando a mãe morrer, falei: credo, mãe, vira essa boca para lá, a senhora não vai morrer não. Ela: não, um dia eu vou ter que morrer, ou agora ou depois. Quando eu morrer, você faz o seguinte: vocês vendem o lote, você pega a sua parte, e eu quero que você compre tudo em livro. Porque como eu sei que você gosta de estudar, então é uma maneira de eu poder te ajudar, como com uma pessoa com câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, tendo arrancado a vesícula e metade de um fígado, emagrecendo por conta do tratamento. Está olhando para um filho adulto e dizendo: eu vou te deixar alguma coisa. É como se ela quisesse se responsabilizar por mim, me ajudar até depois da morte. Poxa, gente. A minha mãe morreu segurando na minha mão, num leito de hospital, olhando dentro dos meus olhos e dando o último suspiro, segurando na minha mão, olhando no meu olho, deu o último suspiro, um grito e morreu. Eu fechei os olhos, chorei e pensei: me espera que eu estou chegando. Me espera, mãe, que eu estou chegando. Hoje a senhora vai, daqui a pouco sou eu. Porque eu sei que existe um lugar muito melhor do que esse que a gente está vivendo aqui. Muito melhor. Muito melhor. Então me espera. Só que essas coisas nos assustam. A gente prefere olhar para a Virgem Maria como uma mulher virtuosa, e de fato foi, como uma mulher bela, e de fato foi e é, como uma mulher forte, sabemos que é, mas não conseguimos olhar para alguém que morre aos poucos, para alguém que sofre, alguém que tem medo, alguém que está definhando à medida que o tempo passa, alguém que está morrendo para si, para que o filho viva, para que a humanidade viva. Imagina o desespero de Nossa Senhora quando Jesus se perdeu e foi encontrado depois de um tempo.
Imagina a aflição de uma mãe: onde está meu filho? Tiraram de mim o meu filho. É Deus trabalhando na Virgem Maria o sentimento e a sensação da perca. Eu vou permitir que você o perca por 3 dias, e depois de 3 você o encontre no 3º. Eu preciso trabalhar isso em você, porque isso que eu trabalho em você, lá na frente vai acontecer, e quando acontecer, você não vai sucumbir, porque você foi preparado para passar por isso. Então, quando ela está diante da cruz, ela já sabe qual é o sentimento da perca e do reencontro. Ela sabe qual é o sentimento do Cristo morto e ressurreto. Já foi trabalhado nela. Jesus nos prepara todo dia para a morte. A nossa vida é um preparo, e nós precisamos compreender isso. Existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Primeira delas, tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para nascer e tempo para morrer. De repente era só um campo, uma terra. Conquistei, mas ela é improdutiva, ou melhor, pelo menos não se plantou ainda nada nela. Preparemos a terra, vamos marcar a terra, preparar o campo. Então essa terra, ela é marcada, preparada para receber a semente. Então aqui nós temos um punhado de semente. São grãos pequenos, ou como um grão de mostarda minúsculo, que cabe, quase desaparece na palma da nossa mão. E um campo vasto, marcado pela iniciativa do homem, lança-se as sementes. Ela está sobre a terra, mas porém, ainda de maneira visível. Mas para que ela possa executar o seu papel, ela precisa ser escondida. Escondamos a semente. É um tempo em que você ganha o campo, mas chega o tempo de arar a terra, mas vem o tempo de lançar a semente, e o tempo de esconder a semente lançada. Rega a terra, ou espera a chuva. E enquanto a terra por cima é molhada e irriga o solo, a semente embaixo cumpre o seu papel, quebra para baixo, cria raízes, para cima revela o início do seu esplendor. Mas ainda é uma planta muito pequena, muito sensível. Esses cuidados, proteção, aparentemente quase imperceptível, mas no decorrer do tempo, da proteção, de irrigar a terra, ela cresce, ela desenvolve e atinge a sua estatura. As folhas exibem a sua vaidade, a sua beleza. A sombra em torno do seu tronco, para que você se abrigue. Ela desponta as flores ou os frutos. Que árvore bela! A primeira vez que passei por aqui era só um campo, não existia nada, além de capim, de terra seca. E agora que volto a esse espaço, percebo que está diferente. Que árvores belas no jardim, flores, frutos, sombra, verde, pássaros sobre ela. Mas o tempo ensina
a natureza morrer e ressuscitar através das suas estações. Até a natureza é treinada para a morte. Primavera, outono, inverno, verão. Tem momento que a natureza é castigada pelo frio, ou castigada pelo sol, ou perde as suas folhas e fica com a aparência morta. Você olha no chão, as folhas secaram. Você olha para a árvore, os galhos não tem praticamente mais folha, verde, vida, frutos, não tem. Mas basta esse tempo passar, e aquilo que parecia estar morto ressuscita. É um ciclo que não para de Deus trabalhando paixão, vida, morte, ressurreição na natureza. Por que um dia você está bem? Porque no outro você está mal? Porque num dia você sonha e no outro você quer morrer? Porque um dia você diz que ama aquela pessoa e dependendo do que ela fizer você diz que a odeia? Porque um dia você quer ficar, o outro você quer sair. Porque num dia você quer viver, no outro você quer morrer. Porque um dia você quer comprar e no outro você está doando aquilo que você tem. Porque o ser humano é preparado para essas coisas. Só que nós amamos demasiadamente o mundo que não percebemos o mistério da morte. Não contemplamos a morte, não a experimentamos no nosso cotidiano, não preparamos a nossa vida para esse dia glorioso. Que dia glorioso? O dia da sua morte. Porque estar vivo no dia da segunda vinda gloriosa do nosso Senhor é uma coisa extraordinária. Mas ter morrido antes, preparado, é ainda mais extraordinário. Porque você já ouviu antes dele precisar voltar. A morte te proporciona coisas além do mistério. Você antecipa o reino, o céu, a glória, o relacionamento. Para quem fica saudade, dor, lembrança, tristeza, lágrima, trauma, arrependimento, mágoa, ferida, remorso, desespero. E porque o nosso comportamento é esse? Porque entendemos a morte como uma perca e não como uma conquista. Quando Deus permite o seu filho ser pregado no madeiro, é ensinar o povo a conquista através da morte. É Deus dizendo: aparentemente você está perdendo, mas você está ganhando. Aparentemente morrendo, mas vivendo. Parece que é o fim, mas não é. Parece que não vai ter mais jeito, mas tem. Dá a sensação que acabou, mas é apenas o início. E aí, porque a nossa mente, ela é trabalhada, e desculpe, o grande problema, para nós que estamos na igreja, que esperamos e vivenciamos todas essas coisas, o problema é que os nossos evangelizadores trabalham a nossa mente para isso.
Deus como um ponto de aproximação para uma conquista pessoal. Então eu procuro Deus porque quero, eu procuro Deus porque preciso, eu procuro Deus porque Ele me dá, eu procuro Deus porque Ele cura, eu procuro Deus porque Ele faz, eu procuro Deus porque Ele devolve, eu procuro Deus porque Ele restaura, mas eu não procuro Deus porque eu quero permanecer com Ele. É Deus me dá e não Deus me leva. Quem é que entra num momento de oração dizendo: Deus me leva? Credo, Charles, vira essa boca para lá. É assim que a gente foi treinado. Ah, mas isso é o momento. É assim que a gente foi treinado. Ah, mas eu ainda não fiz. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas eu vou dizer de novo. Há muitos anos atrás, muitos mesmo, eu ainda no grupo de oração, primeiro que eu participei, grupo de oração Ruá. Nós éramos jovens, eu estava, não lembro se a minha esposa estava, na época a gente nem namorava, eu namorava, não sei, estava no início. Eu sei que no momento de oração, na intercessão, a gente começou a rezar, e o momento de oração produziu em nós um desejo de morte. Aquilo estava tão bom, que nos deu vontade de morrer. Ué, mas como assim? Como uma coisa boa te dá vontade de morrer? Que você entende que aquilo que você está experimentando, você não vai conseguir experimentar mais em vida, só em morte. Então o desejo que deu era assim: como eu não quero que esse momento acabe, como eu não quero que passe, Deus, se quiser me leve, eu quero morrer, para eu poder viver isso todo o tempo, toda hora. E o povo rezava, um sentimento de morte, outros diziam: Maranata, vem Senhor Jesus. No momento da partilha, no final da oração, ninguém havia morrido, infelizmente. Alguém levantou e disse: eu não quero que Jesus volte. Jesus só vai poder voltar, depois que eu terminar minha faculdade, casar e tiver filhos. Depois que eu conquistar o que eu quero, Ele pode voltar, mas antes disso eu não quero. Qual a compreensão que uma pessoa dessa tem de céu? De que dinheiro, faculdade e casamento é mais importante do que os céus. Tudo isso é importante, mas não está acima da glória que nos é reservada. Então, nós não dialogamos com a morte. Que tipo de diálogo, Charles? O da compreensão, que ela se revela a nós todo dia, para nos prepararmos para o grande dia, como fruto da misericórdia de Deus, para que nos convertamos dos nossos pecados. Então, o cenário de morte é um horror. A música fúnebre é horrorosa. O que nos remete ao luto assusta. Falar sobre a morte, ninguém quer. Pensar na morte, piorou. Receber a notícia de morte também é muito difícil. Eu não digo que seja fácil. São sentimentos. Meu pai morreu com 43 anos. Eu lembro do sentimento que eu tive diante do caixão do meu pai. A minha mãe morreu com 54 anos, há 2 anos atrás. Eu sei qual foi o sentimento que eu tive diante da minha mãe. A minha esposa teve um aborto espontâneo. Eu sei qual foi o sentimento que eu tive diante da perca de um filho ainda no ventre. Esses dias nós estávamos indo para
canção nova, na profecia do avivamento. Eu, a minha esposa e meus filhos no banco de trás, a Kathleen de 10 anos, estava com 9 e o Israel com 5. O nosso carro não é muito rápido. Pegamos uma reta comprida, um caminhão, eu atrás de um caminhão. A pista estava marcada para você fazer a ultrapassagem. O caminhão não estava em alta velocidade, a gente também não, mas o percurso era longo. Eu dei seta, saí e fui para ultrapassar. Alguém veio atrás, como quem vai ultrapassar também. O cara do caminhão acelerou. Então eu não posso frear porque o carro de trás bate. O carro não anda mais do que pode. E o caminhoneiro, esses caminhão novo, motor potente, foi, e o carro foi indo. Eu falei, eu preciso cortar o carro. A hora que eu vi que estava chegando o fim da estrada, uma curva. A hora que entramos na curva, eu quase ultrapassando, veio um caminhão. Eu de frente com um caminhão, do lado de um outro caminhão com um carro atrás, que freia e sai, e não dava tempo de eu frear. Eu dei a última acelerada e joguei para frente do caminhão. O cara do caminhão, não sei se por dó, não sei o que aconteceu, tirou um pouco o caminhão de lado. Eu entrei na outra faixa, o caminhão passou. A minha esposa do lado chorando, eu calado atrás do volante, e uma voz me dizendo que com certeza não era Deus. Está vendo? Você quase matou sua família inteira. É sempre isso que você faz. Você só gera desgraça, morte. A sensação de perder esposa e filho no mesmo dia foi tão difícil para mim, mas tão difícil, que depois desse dia eu passei a dormir mal. Eu lembro da cena quase todo dia. Aquele sentimento daquela hora está em mim agora, pregando aqui para você. Fiquei pensando, meu Deus, se morre todo mundo, se eu perco a vida de um dos meus filhos ou da minha esposa, sensação de morte no carro. Ah, mas todos poderiam ir para a glória de Deus, tudo bem, mas é difícil. É difícil. Nós não nos preparamos para enfrentar a morte. Quando estamos cara a cara com ela, a gente treme. Porque nós não aceitamos a educação de Deus, o ensino de Deus, o preparo de Deus. E quando nos deparamos com o ambiente fúnebre, a gente treme, a gente se desespera. É por isso que a gente tem dificuldade com a cruz de Cristo. É por isso que quem comercializa esse tipo de material, de imagem, nunca vai vender lá a você como está aqui. Porque se ela estiver marcada, sangrando, muito forte, perde o poder de comércio. Porque quem é que vai querer levar para sua casa e expor nos cômodos da sua casa um Cristo dilacerado, sangrando, todo marcado? Então que se coloque algumas gotinhas de sangue na palma da mão, um raladinho no joelho e uma marquinha do lado, e um Cristo todo branco, pálido na cruz, porque é mais comercial. Porque não assusta ninguém. Porque pode atrair os olhares das pessoas dessa forma, de outro não. Porque que enquanto passávamos o vídeo aqui, pessoas colocavam as mãos sobre os olhos para não ver. Porque nós não conseguimos confrontar sofrimento, dor, tristeza e morte. Faça como Nossa Senhora.
se coloque num ambiente de morte, olhando para aquilo que mais ama, pregado na cruz, e encare a situação, e entenda que existe algo por detrás do madeiro, que você está vendo uma cena pela frente, mas tem uma cena guardada e reservada, que você não enxerga, mas existe. Então é melhor nós falarmos de Cristo de maneira poética, de olharmos para Ele como um cordeiro inocente, como bondoso, compassivo, misericordioso. Mas se o homem das dores, experimentado no sofrimento, mas se o homem, o Deus coroado de espinhos, que teve o seu corpo marcado pelos açoites que sofreu, que teve as suas costelas expostas pelo instrumento de tortura desferido contra ele, mas se o Deus febril, quem é que quer o Cristo com febre, sangrando, coroado de espinhos? Não, nós queremos vê-lo como coroado, com uma coroa de ouro, com um cetro de ferro na mão, como queremos vê-lo com os seus pés, como latão reluzente, como os seus olhos, como duas chamas de fogo, como o seu rosto, brilhando como o sol do meio-dia, como que na sua coxa escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós queremos vê-lo como leão da tribo de Judá. Mas antes de enxergarmos assim o que temos, ele com febre, ele ferido, ele sangrando, ele chorando, ele cuspido, ele escarnecido, ele ultrajado, ele injustiçado, ele pregado no madeiro. Quer ver o teu Deus? Não olhe para o trono dos reis, olha para o lugar onde bandidos e malfeitores eram crucificados. Mas Ele é Deus, mora no mais alto e sublime céus, eu sei, mas desceu, aqui sofreu, por amor a mim e a você, para nos ensinar que tudo isso vai passar. É por isso que a via dolorosa, ela é extraordinária, porque ela conta a você um sofrimento, ela conta para você um trajeto para a morte. Por isso ela tem as suas estações, as suas paradas, que nos levam à reflexão de que a morte vai chegar. Então sobe Cristo, termina o trajeto, caminha com peso nos ombros, lágrimas nos olhos, espinho na cabeça, cuspe na face, com o corpo nu, as costas marcadas pelo açoite, o peito aberto, sobe até o Gólgota, sobe até o Calvário, seja pregado sobre o madeiro que tu mesmo trouxe sobre os ombros, seja pendurado, que as suas roupas sejam rasgadas, sorteadas, seja humilhado por ladrões que dizem: não és Deus, então não tira daqui. Ele está sangrando, ele está chorando, ele está sofrendo, ele está sendo humilhado, ultrajado, ele está morrendo. A morte, ela se concretiza na cruz, mas ela não inicia no madeiro. Ela não inicia ali.
Quando Jesus chama os seus discípulos, Ele está convidando a raça humana a aprender a morrer com Ele. Morre comigo, Pedro. Levi, segue-me. Segue-me para onde? Para o Gólgota. Ele olhou nos olhos de Levi e disse: segue-me. Para onde? Para o Gólgota. André, Tomé, Tiago, morre comigo. Ele está dizendo à raça humana: se aprendermos a morrer com Ele ressuscitaremos. Mas aprenda a morrer com Ele, aprenda a se doar todos os dias, aprenda a desgastar a sua vida todos os dias, aprenda com aquilo que a morte te ensina no teu cotidiano. É um preparo para o grande dia. Que dia? O dia que a morte chegará. E nesse momento, como vai ser? Diante de todo aquele cenário fúnebre, de lágrima, de sangue, de uma mãe de pé, aos pés da cruz, de um discípulo puro, aos pés da cruz, de amigos que se distanciaram, de homens escarnecendo. Levanta os olhos e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? É o Deus sentindo abandono na cruz. Eu estou sofrendo porque eu fui traído ou traída. Os parabéns. Porque nessa traição que aconteceu, você tem a oportunidade agora de saber o que Cristo sentiu quando Ele foi traído. Seja bem-vindo ao Calvário. Eu estou sofrendo porque os meus amigos foram embora. Meus parabéns. Os parabéns. Você está configurando a sua vida a Ele. Você está tendo a oportunidade de sentir e de saber o que Cristo passou quando seus amigos o abandonou quando Ele mais precisava. Eu fui vendido. Meus parabéns. Você sabe o que Ele sente a ser ridicularizado. Me humilharam, me ultrajaram, cuspiram em mim. Meus parabéns. Seja bem-vindo à configuração com Ele. Diz que a aparência dele, as pessoas desviavam os olhares. Charles, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém se aproxima de mim. Meus parabéns. Eu tenho a sensação que as pessoas têm repúdio, nojo. Aonde eu estou, elas se distanciam. Meus parabéns. Você está no mesmo lugar onde Cristo esteve um dia. Eu fico imaginando a ousadia de Verônica, pegando um tecido, enquanto todos se enojavam, desviavam os olhos, ela se aproximou do Cristo desfigurado, enxugou o sangue do seu rosto, para estancar o sangue, limpar, tirar a poeira. E não foi só o tecido que ficou marcado com a impressão do rosto de Jesus, mas a alma de Verônica ficou marcada pelo rosto do Cristo desfigurado. A tua face está aqui dentro do meu peito, da minha alma, aqui dentro,
esperando o quê? Esperando aquele grande dia. Que dia? O dia que eu terei que carregar a minha própria cruz. O dia que eu terei que subir o meu calvário. O dia que eu terei que ser pregado nela para ser o teu imitador. Um dia eu vou morrer, mas eu também serei ressuscitado, ou seja, eu estarei contigo eternamente. O corpo morre, mas a alma não. Que a matéria se desfaça, mas que a alma te adore. Mas é mais bonito vê-lo trajado de branco, caminhando sobre o mar da Galileia, multiplicando pães e peixes, ou transformando água em vinhos, do que um Cristo pobre, nu, abandonado, envergonhado, ferido, sangrando, coroado de espinhos, com veste escarlate, pregado na cruz e com seu peito transpassado. Da hora sexta à hora nona, do meio-dia às 3 da tarde, nessa posição. Mas e na hora da morte? Às vezes eu fico pensando, o que foi que a minha mãe sentiu naquela hora? Na hora da morte, a hora que ela segurou na minha mão, olhou nos meus olhos e deu o último suspiro. Morreu apertando firme a minha mão e olhando nos meus olhos. O que ela sentiu naquela hora? O que se sabe? O que se sente? O que se vê? O que se passa conosco nesse momento? Arrependimento? Lembranças, peso, medo. O que aconteceu com ele na hora da morte? Em quem ele pensava? Quem é que estava na memória dele? Na sua memória afetiva? O que é que ele traz sobre a sua vida? Qual é o desejo dele? A vontade dele? O sonho dele? Que a humanidade seja resgatada. Mas para que você um dia pudesse estar no lugar de onde ele veio para onde você estava, para te ensinar o caminho de como chegar lá. Então aprenda. Como? Aprendendo a morrer todos os dias. Aprendendo a morrer todos os dias. O Fábio me fez uma pergunta ali, como é que está a garganta? Que a gente vai pregando a garganta. Eu falei, tá razoável. Essa é a segunda pregação que eu estou fazendo, a voz já está. Quando eu tinha 19, 20 anos, eu dava 19 pregações em retiro. Preguei uma vez o retiro de carnaval, dei 19 pregações, uma atrás da outra. Não sei se foram boas. As duas primeiras eu acredito que foi, as outras deve ter sido repetição das outras duas. Mas eu dei 19 pregações no retiro. E do jeito que eu cheguei, eu saí. Mas eu já tenho 18 anos que prego, 19 anos que prego. Eu já não consigo fazer mais aquilo. Eu falei para ele, depende, a garganta, depende do que? Depende porque eu tenho sinusite, aí tem a gripe, e tem o tanto de doença que você vai tendo naturalmente à medida que você vai envelhecendo.
Então você não come bem, a saúde já não é boa, aparece um tanto de doença que você não tinha. Então o que está acontecendo? Na verdade o que está acontecendo é um fator natural. Enquanto eu perco a minha voz, eu perco o meu ministério e eu perco a minha vida. Porque até o fato da minha voz não funcionar como antes é Deus me dizendo: está chegando. Está chegando o dia que a tua voz na terra vai cessar, para a tua adoração no céu começar. Está chegando. Um dia você não vai estar cantando aqui. Um dia você vai estar cantando lá. E eu, o Fábio, a gente vai estar lá. Talvez a gente não cante, porque a gente não canta bem. Mas a gente vai estar lá. Mas para a gente poder estar lá, a gente precisa aprender com os ensinamentos daqui. Há um tempo para plantar. A cruz foi plantada no Calvário. Há um tempo para o fruto crescer. Ele ficou da hora sexta à hora nona. Fruto da salvação. Mas há um tempo de cortar, de arrancar o que foi plantado. Então ele desce da cruz. O interessante é que o final desse texto em Eclesiastes diz que ele traz de volta aquilo que já se foi. Porque no terceiro dia ele ressuscita. Mas ele não estava morto? Estava. Mas e agora? Está vivo. Então se o final é viver, para que morrer? Se o final é viver, para que morrer? Porque o bom entendimento da morte te leva a uma excelente qualidade de vida eterna. Mas quem não conseguir compreender o ensinamento da morte terá sua condenação eterna. Um lado da cruz está ocupado. As costas da cruz está vazia. A frente da cruz é o trajeto de Cristo. As costas dela é aquele que eu preciso percorrer. Quem quiser configurar a sua vida a Cristo, que tenha coragem de fazer a sua via dolorosa, subir o Gólgota, ser pendurado na parte de trás da cruz. Porque se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos, com Ele nós reinaremos. Para encerrar, para a gente rezar aos pés da cruz, o que eu aprendo com a morte? Que a morte me ensina a ter qualidade de vida. Se você quiser estar um dia com Ele na eternidade, comece a dialogar hoje com a morte que se revela a você todos os dias. Que quando ela estiver te fazendo um convite, ou te comunicando de que está chegando o teu tempo, diga à morte: muito obrigado, porque cada vez que você aparece, eu melhoro mais quem eu sou. Que a hora da nossa morte seja a certeza da eternidade com Cristo na glória. Fique de pé para a gente rezar.